Muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigada pela presença aqui. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Rovai? Tudo bem, Andrei? Tudo bem. Tudo jóia, Pedro? Tudo jóia. E a gente aqui hoje, ele teve a prisão, né, do Youssef ontem à noite. Então, já queríamos começar, né, Rovai? Eu estava falando, antes de você chegar, Pedro, o Youssef foi um dos grandes beneficiados pelo esquema lavajatista, né? Ele foi condenado a 120 e poucos anos de prisão, cumpriu 2 anos e 8 meses e saiu milionário. E, assim, agora temos um novo juiz. E a primeira coisa que me veio, pode estar totalmente equivocado, mas na hora que eu vi ele prendendo o Youssef, falei, opa, o Youssef voltou a operar e ele deve ter achado coisas. Eu até quero saber se ele achou o envolvimento dele anterior, se ele pode fazer um pedido de prisão. Se naquele processo onde ele foi inocentado, saiu ileso, se ele está todo... se ele não está correto do ponto de vista legal, se o atual juiz pode pedir revisão daquele julgamento, daquela liberdade. Eu sinceramente não conheço o caso, eu vi a notícia no jornal. Ela é insuficiente para dar um ponto de vista técnico. Eu precisaria olhar o caso, e uma parte dele é sigiloso, eu nem teria como fazer essa avaliação, né? Mas eu confio muito nesse juiz. O Apio é um juiz sério, consistente, que conhece direito, sabe o que está fazendo. Então, eu creio que deva ter legitimidade essa prisão. A situação geral do Youssef eu tenho um ponto de vista. Eu acho meio escandaloso, né? Ele tinha feito já uma delação, não tinha cumprido seus deveres na delação anterior, num caso anterior à Lava Jato, fez uma segunda que já é irregular, e saiu com muita vantagem desse acordo, né? Uma vantagem estranha, né? Então, realmente não tem cabimento o que houve em relação a ele. Ele é um sujeito que veja o conteúdo do que ele confessou, etc. São crimes graves e muita quantidade de crimes, né? Ou seja, é um sujeito periculoso para a própria vida social. Então, eu sempre achei meio escandalosa essa relação da Lava Jato com ele, né? Mas vou dizer, não só com ele. Essa coisa das delações da Lava Jato merecia uma investigação profunda, sobre a forma que se deu. Foi utilizado um método ilegal e não previsto em lei, que é essa tal de confissão geral. O sujeito chega lá para sentar e tem que confessar todos os pecados que ele fez na vida. Isso parece que é ruim para o investigado, não é. Porque ele está lá interessado em obter um acordo muito vantajoso, como que esse o Youssef obteve. Sair daí livre, milionário e de boa, vamos dizer assim, né? E quando ele tem a possibilidade de fazer uma confissão geral, qual que é a regra da lei? A regra da lei é você fazer, vamos dizer, a delação num caso específico, sobre aquele tema específico, e se do teu depoimento não se obtiver provas, ou caminhos de provas, etc. e tal, lá na frente o juiz não te concede os benefícios da delação, porque você não ajudou a compor o campo probatório. Ou seja, a tua fala não vale nada. O que interessa é o que produzir de prova, né? Mas quando você faz uma confissão geral dessa, você prova uma parte, e com isso obtém o benefício e pode mentir na outra, para criar atratividade, e isso passou a ser usado politicamente. A maioria das delações contra Lula, eu diria que todas, sem dúvida, foram mentirosas, porque não foi comprovado nada, né? Quer dizer, ou seja, a função dessa ilegalidade que foi feita foi ingressar no ambiente da disputa política e interferir nele, indevidamente, com muito abuso de poder. Esse é um elemento que precisará ser visto, né? Outro elemento, empresários e executivos que fizeram delação, a maioria deles, receberam dinheiro para fazer isso. E é fato, as empresas, sob a alegação que ele tinha direito a uma indenização pelo desgaste, olha, se ele está confessando o crime, ele está tendo problemas na vida dele, porque ele cometeu um crime confessado, né? Então, em nenhum país do mundo se admite isso. Em alguns países do mundo é crime fazer isso, você pagar alguém para fazer uma delação. Aqui no Brasil, é o único país que rolou à solta isso. São válidas essas delações? O cara recebendo dinheiro para fazer?
E foi feito isso em todas as grandes empresas, todas, sem exceção. Todas as grandes empresas onde houve delação. Pouca gente sabe disso, ninguém abordou isso no noticiário da grande mídia. E é um grande abuso. E assim tem uma série de outros abusos que foram cometidos. Isso precisaria ser objeto de investigação dos órgãos de Estado, né? Porque esses abusos são criminosos, alguém precisa ser punido por isso, né? Eu, agora há pouco, falei de um depoimento, a Adri tinha dito que era do Léo Pinheiro, mas não, do Alexandrino de Alencar, né? No filme, no documentário Amigo Secreto, não sei se você verdade, viu. Eu vi e achei heróico esse depoimento do Alexandrino, achei corajoso e ele evidencia estar interessado em ajudar o país, quando ele fala desses abusos que ele sofreu, etc. Isso é outra coisa que precisa ser investigada. Não houve repercussão, uma coisa assustadora. Ele diz claramente no depoimento dele que ele foi pressionado a incluir o Lula na delação dele, né? E foi pressionado para ir no limite da verdade, estava nítido que a questão era com Lula. Ele diz exatamente essa frase. Mas isso mostra claramente o despropósito que foi essa operação. Quer dizer, ela tinha uma função política, de disputa de poder, nada a ver com realizar a justiça. Nada a ver. Né? Então, isso precisa ser investigado. E quem investigaria isso? Isso são delitos, cara. Isso é abuso de poder. Quem poderia investigar isso? Tem uma série... Quem poderia investigar isso? Quem deve investigar são a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Tem que investigar. Tá. A Corregedoria do Ministério, a Corregedoria da Polícia, tem que investigar. Agentes seus, aparentemente, praticaram delitos. Precisa ser investigado. Não estou dizendo nem que cometeram, precisa investigar. O cheiro é de que cometeram. Quando vem Isso é motivo nos Estados Unidos, isso que você falou, que eles admiram tanto os Estados Unidos, né, para anular a delação, com todas as suas consequências, e punir, como aconteceu, por exemplo, num estado lá americano, agora esqueci o nome, qual era o estado, que puniram um promotor por causa disso. Puniram, saiu da carreira, teve processo crime contra ele. Quer dizer, porque não tem cabimento, gente. A delação você tem que um agir imparcial. Aí nota-se nitidamente a parcialidade, não só de Moro, mas de todo mundo que estava envolvido nessa história. Só que isso precisa ser punido. Porque não se pode pressionar um delator a entregar uma pessoa, né, porque tem uma suspeita, ou porque não é nem suspeita, no fundo, aí é pior, há um desejo de interferir na política nacional. Isso não é papel da justiça, da polícia e do Ministério Público, isso degrada, degenera essas instituições. Há um autor, Bernhard Ritters, alemão, que fala sobre a degeneração do direito no período do nazismo. Essa turma precisava ler isso. Eles estavam contribuindo para degenerar suas instituições, a democracia e o direito. Né? Então, isso é algo muito grave, que precisa ser apurado. Isso é crime que foi feito. Eu não estou falando nada aqui que pegou em prova ilícita de gravação de hacker, eu estou falando de algo que é público, está lá nos documentos. Tem depoimento de pessoas, esse depoimento que foi feito no filme é uma prova. Né? Então, e pode ser reproduzido em juízo. O Alexandrino deveria ser chamado para reproduzir isso que ele falou na polícia e no Ministério Público. Por que eles estão inativos? Porque é o espírito corporativo que se sobrepõe à República, à democracia, à Constituição, à lei, uma visão aristocrática do que são essas instituições e não uma visão democrático-constitucional do que elas devem ser. Né? Só para contextualizar aqui o nosso internauta, Pedro, o Alexandrino de Alencar era diretor da Odebrecht, né? E era um dos responsáveis, se não me engano, Pedro pode me corrigir, porque acho que ele conhece mais esse mercado do que eu, de relações institucionais com o Lula, né? Então, um pouco com o PT, com os partidos, com a política. Era um diretor institucional, é isso, Pedro? Era um diretor de relações institucionais, né? Cujo papel era estabelecer a conexão da empresa com o seu cliente, que é o Estado, né? Com os agentes estatais, não só do PT, qualquer partido que fosse interessante, que a empresa precisasse, né? Qualquer governo, vamos dizer assim. Né? E, obviamente, por conta de exercer esse cargo, foram em cima dele. E daí começam a estabelecer mecanismos ilegais e abusivos de pressão sobre ele. Né?
Eu acompanhei muito de perto a situação toda da Lava Jato no período. Eu posso garantir que era irresistível, não tinha como o sujeito não fazer uma delação. Tanto que eu não olho com olhar de crítica os executivos de empresa privada, que são profissionais, não são gente ligada à política. Né? São profissionais de carreira nas empresas. Empresas eram grandes, empresas que tinham carreira, né? E que foram pressionados. Não creio que seja o caso do Alexandrino, mas muitos mentiram. Né? Muitos mentiram. Mas também não fico aqui querendo pôr espada de Damocles em quem mentiu, porque era uma forma de se defender de algo abusivo que estavam cometendo. Prendiam abusivamente pessoas, jogavam elas em celas e um ambiente altamente deteriorado das nossas prisões, às vezes colocavam o sujeito num aprisionamento pior que a média, exatamente para ele se sujeitar a uma tortura psicológica para poder entregar. Quer dizer, são todos esses depoimentos para mim, essas delações, são todas, sem exceção, são nulas. Pelo procedimento que usaram, exigiu uma confissão completa e não era realizada em cada caso. Né? Segundo, pelo método usado de prender, que implicou em tortura psicológica, algo abusivo e inconstitucional. Né? Só que isso implicou em crime dessas pessoas que fizeram isso. E isso não está sendo apurado. É muito grave, meu. Agora, se for que a Polícia Federal, o Ministério Público poderiam apurar isso, mas teria que ter um movimento para pedir isso, né? Um movimento, uma mobilização, ou as próprias pessoas que foram vítimas entrar com ações, porque como... Ou o Flávio Dino pode chegar lá e falar PF, investigar. Ou uma CPI... Não, poderia. As autoridades federais podem determinar a investigação sobre isso. Né? Podem, claro. Porque, assim, o ilícito está evidente. Né? E acho que precisaria ser objeto de investigação. Estou sendo aqui muito claro. Né? Acho que é papel das autoridades federais determinarem a investigação sobre isso. Isso fez parte da nossa história, não é um caso qualquer. Né? O Ministério Público não. O Ministério Público teria que tomar medida pelas suas autoridades, Procurador-Geral da República, tal, que parece que não está disposto a fazer isso. Né? Eu acho que isso não vai dar nada, não vai ser investigado, vai mais uma coisa que no Brasil a elite tenta abusar, atua de forma golpista, etc. Tal, e nada acontece. Esse movimento do atual juiz aí pode ensejar algo nesse sentido, né, Pedro? A depender de como ele puxa esse fio pelo Youssef... Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Eu sei que não tem cabimento, tem gente falando no nosso campo de delação do Youssef. Não tem sentido. Acho que delação de pessoa presa não é possível ocorrer na nossa ordem constitucional. A pessoa aprisionada, você não deve utilizar da pessoa do réu para investigar. Utilizar da pessoa do réu para investigar remonta a ideia de tortura. Você tortura para obter com o réu a informação, ou com o investigado. Né? As provas devem ser obtidas de outro modo. O investigado comparece ao depoimento para se defender. Só para isso. Né? E assim tem que ser respeitado. Você prender para forçar uma delação é um mecanismo que remonta a ideia de tortura e que é uma tortura psíquica. Você retira o sujeito da liberdade para obter a delação. Então, o Estado tem que ser proibido de realizar delações quando a pessoa estiver presa, para que se demonstre que ela é espontânea, que ela implica num desejo do réu de confessar, ou do investigado, perdão, de confessar para obter benefícios. Essa espontaneidade só pode ser quando o sujeito não esteja sob domínio físico do Estado. A prisão é isso. É o Estado estar sob domínio físico da pessoa. É óbvio que nada do que sai da boca dessa pessoa nessa condição é espontâneo, é livre. Né? É óbvio que se dá por uma repressão estatal, que está com o domínio físico da pessoa. Se a pessoa não fala o que o Estado quer lá, corta a comida dela. Estou dando um exemplo. Né? Ou põe ela numa cela pior, 40 pessoas junto na mesma cela. O Estado tem total domínio do cotidiano, da existência, da saúde da pessoa quando ela está presa. Então não tem cabimento se falar num acordo feito com o Estado. Que acordo é esse? O acordo, para ser feito, ele precisa ter espontaneidade, liberdade de opção, liberdade de opinião. Quebra o chuveiro da pessoa que está em Curitiba, num corta água quente.
corta água quente. Isso é meio coisa que pode fazer. Bota no pátio para ficar horas e horas lá na madrugada, né, Pedro? Isso. Não, são mil mecanismos que você tem. Essas histórias que eu estou falando aqui, eu não estou inventando, não. Eu ouvi depoimento de pessoas que ficaram presas contando isso. E esse caso era um caso que a gente podia fazer avançar a democracia brasileira e a proteção de direitos e estabelecer claramente isso, investigando. Não precisa, se não quiser, é impune no final, né? Não é esse tanto problema. Mas investiga, traz à tona, traz à luz o que está ocorrendo, né? O que ocorreu. E daí mostrar, olha, não tem cabimento se tomar delação de sujeito preso preventivamente. A prisão preventiva não se presta a isso, nem deve se prestar. Uma pessoa sob domínio do Estado não pode ser aceito nenhum tipo de conduta de confissão, de nada, porque não tem espontaneidade. Você acha que o governo Lula devia de tomar isso com mais seriedade? Está havendo uma certa aqui, entre nós, covardia em relação a esse tema do debate do que foi o golpe de 16 e o processo de Lava Jato na sequência? Não sei avaliar, mas eu creio que não. Eu creio que não há covardia. O que acontece é que o governo, gente, olha o abacaxi que deixaram na mão desse homem. Ele vai assumir a presidência, sei lá quantos dias, uma semana depois de assumir, quebram tudo, fazem esse movimento, tentam derrubar a democracia. Eu acho que o governo mal está chegando no lugar ainda, sabe? Mal está pisando, porque foi atrapalhado no processo normal de tomar posse, vamos dizer assim, né? Porque surgiu esse caso, isso toma conta da opinião pública, o governo fica manietado porque tem que atender essa demanda. A gente viu o ministro Flávio Dino totalmente dedicado a esse assunto, né? Por um período, até agora, por um período longo. Agora que o Flávio Dino está assumindo o ministério, está vendo o que está acontecendo, é ansioso a gente cobrar que tudo seja feito num período tão curto e tão polêmico quanto esse que nós passamos desde o começo do mandato, né? Então, eu creio que, em princípio, eu acho que não há covardia nenhuma. Aliás, há um enfrentamento. Aliás, o Flávio Dino, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal têm dado um exemplo de como se deve agir democraticamente. Veja a forma como foi preso esse ex-ministro do Bolsonaro, né? O ex-ministro da Justiça. De forma discreta, sem expor o sujeito, sem ficar fazendo espetáculo e chacrinha em torno do investigado, decente, humana, digna, né? Então, eles estão dando exemplos de como se faz. Agora, querer exigir que resolva os problemas do país em 3 meses, que a mídia já está nessa, né? Está nessa pilha, em todas as questões. Como é que a economia não resolveu? Porra, os caras... Como é que não resolve? 3 meses no governo, estão chegando. E não é qualquer 3 meses, é 3 meses com esse tipo de tumulto que houve no país, né? Então, é evidente que é irracional esse tipo de cobrança, né? E eu estava lendo uma entrevista do Eduardo Apio, ele também critica as conduções coercitivas, que ele diz que era uma espécie Era abusivas. A do Lula é abusiva mesmo. Qual que é só para explicar para as pessoas aí, para poder entender. O que é a condução coercitiva? O sujeito é intimado para ir depor. Depoimento, como testemunha, é dever do cidadão. Dever. O réu não, o investigado não. Aí eu acho que deveria se opor uma outra questão. O cara não é obrigado a ir depor, porque é um instrumento de defesa e ele usa daquilo se ele quiser. Mas no campo das pessoas em geral, é isso. Você é intimado, você tem obrigação de ir. Aí você descumpre uma intimação. O juiz ou o delegado te intima novamente. Você descumpre de novo. Na reiteração desses descumprimentos, surge a possibilidade dele te ir lá, pegar você à força e levar lá para depor. Ele te detém, ou seja, te prende, leva para a delegacia e te obriga a depor. Isso é que é a condução coercitiva. Mas veja, só pode ser utilizado se o sujeito recebeu uma intimação e não foi. Isso não ocorreu com o Lula. O Lula não teve a oportunidade de ser intimado e ser ouvido, né? Ele foi diretamente conduzido coercitivamente, o que é um evidente abuso de poder, é criminoso, é criminosa esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta é crime, né, em relação ao cidadão. Mas ele acabou indo e acontecendo tudo aquilo que foi um abuso, a olhos vistos, né, porque ele não foi intimado antes. Se, por um lado, Renato e Dri,
desde a Constituição de 88, avançou no país a punição, ou seja, se reduziu a impunidade dos crimes contra o Estado, não houve nenhum avanço nos crimes contra o cidadão. Os crimes contra a cidadania no país implicam em absoluta impunidade. Fala-se tanto de impunidade no tocante aos crimes comuns da pobreza e não se fala nada em relação a esses crimes dessa elite do Estado, dessa aristocracia que ocupa o Estado, que são regiamente remunerados e cometem crimes diariamente abusando contra o cidadão. Isso é uma realidade. E há no Vige no Brasil uma absoluta impunidade. O que fizeram com o Lula foi crime, conduzi-lo coercitivamente daquela forma. E muitas outras conduções coercitivas feitas na ocasião. E nada foi feito para punir quem produziu esse ato criminoso. Muito bem. Eu queria colocar aqui um tema na roda, você fica à vontade, que é a questão do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que teu nome é um dos cotados aí para disputar a vaga, mas eu queria falar sobre, a partir de um olhar mais geral, né? Sobre as escolhas dos nomes de ministros, sabe, Pedro? Aí eu falo aqui com muita tranquilidade. Eu, às vezes, me incomoda esse processo do jeito que ele está colocado no Brasil, né? Virou muito mais uma discussão de se é de confiança de um ou de outro do que notório saber jurídico. Há outros tipos de processos que poderiam ser utilizados aqui para escolha, mais republicanos? Ou você acha que eu estou aqui falando groselha, que isso não... Eu estou muito preocupado com a forma como se escolhe ministros no Brasil. E acho que, em vez de fazer o que se deveria fazer, que é ter uma forma republicana de tratar o problema, o que é uma forma republicana de tratar o problema? Não sei se vocês viram na mídia, tem se reproduzido muito uma frase que é um imenso erro em termos da democracia constitucional e da nossa Constituição. O cargo de ministro ninguém pede e ninguém recusa. Vocês ouviram falar dessa expressão? Na mídia está posto aí, né? Bem, primeiro, o cargo de ministro é um cargo público. O presidente da República, representando a soberania popular, representando quem o elegeu, indica o candidato e o Senado aprova, né? É uma decisão complexa entre dois poderes e o cargo é público. A Constituição diz que qualquer cidadão brasileiro com 35 anos de idade que julgue que tenha notório saber jurídico e que tenha reputação ilibada pode ser nomeado ministro supremo. O que quer dizer isso? Que qualquer cidadão que ache que tem essas condições, essa idade e essas condições, pode sim pleitear o cargo. Porque não é um cargo da aristocracia, essa visão aristocrática que muitas vezes domina o judiciário, você vê as roupas, essa coisa no mundo ocidental todo, gera aquela crítica que os franceses falam que o judiciário é pedaço do ancião regime, né? Anterior à Revolução, né? Ou seja, uma aristocracia, né? E esse comportamento em relação à nomeação de ministros é uma aristocracia. As pessoas podem, sim, é direito do cidadão reivindicar ser ministro supremo. O presidente da República acolhe ou não esse pedido, o presidente é livre. É um ato político para indicar quem ele quiser, desde que cumprido aqueles requisitos postos na Constituição. E segundo, se ele chama alguém a ocupar o cargo, exatamente por ser um cargo público no regime republicano, a pessoa pode se recusar. Qual o problema de recusar? Né? Então, esse tipo de lenda ela vai tomando conta daquela corte de Brasília, e a atual disputa virou uma futricaiada, em vez de fazer o que deveria se fazer se fosse um regime mais republicano. Abertamente, os pretendentes serem questionados sobre os grandes temas constitucionais, que é isso que devia estar em debate. Para a gente, porque como o presidente indica, com base na soberania popular, é necessário que os verdadeiros titulares da soberania popular, o verdadeiro titular, que é o povo, que é a sociedade, saiba a respeito do ponto de vista de quem vai ocupar o cargo vitalício desse. Né? Algumas das pessoas que estão lá apontadas são públicas. Se você abrir aí o jornal, YouTube, ler os livros que ela publicou na academia, as entrevistas que deu, estão lá seus pontos de vista. Outros não.
Não tem problema nenhum a pessoa não ter ponto de vista público, mas agora precisa ter. Se ela está querendo, se ela pretende ocupar um cargo de ministro, precisa ter isso publicizado. Agora, se a pessoa não tem coragem de expor publicamente um ponto de vista, que coragem ela vai ter para decidir contra as maiorias e contra a imprensa quando isso for necessário no Supremo? Então, há uma imensa distorção. E vou dizer, a gente errou nas nomeações do passado. Erramos porque o método era esse. Eu estou absolutamente convencido depois da experiência que eu estou passando, Renato. Erramos porque o método foi esse. Enquanto não mudar o método, a tendência é errar de novo. Entendeu? Então, a gente tem que ter atenção sobre isso. Agora, é impressionante. Obviamente, quando você chega no poder, tudo muda. Né? E é muito ruim. Em geral, muda para pior. Né? Para ser franco, nesse campo das ideias, nesse campo do grande projeto, nesse campo de um projeto de país, a impressão minha de vida, eu estou com 60 anos, estou fazendo agora em junho, a impressão minha de vida, acompanhando o Estado como professor e pesquisador, e também como profissional do direito, há 40 anos, pelo menos, um pouco menos de 40 anos, eu posso dizer que é impressionante como o poder deteriora esse elemento essencial da política, que é a construção de grandes projetos. Nesse caso, eu acho que deveria haver uma preocupação com o processo. Primeiro, dar luz. A luz espanta os ratos. Se você der luz, vai acabar essa futricaiada. As pessoas vão entrar em outro tipo de debate, né? Sobre questões mais relevantes. Como é que deve ser a relação do Estado com o mercado privado no plano da Constituição? O que a Constituição determina sobre isso? Eu escrevi um artigo na Folha, eu estou procurando fazer isso individualmente. Eu escrevi um artigo na Folha sobre esse tema essa semana passada. Não sei se chegou a ver, Renato. Foi na impressa. Estou publicando agora um outro artigo sobre STF e a defesa da democracia. Ou seja, os grandes temas serem abordados. Fiz uma entrevista recentemente no Prerro sobre esses temas. Quer dizer, os grandes temas serem abordados pelos pretendentes, por quem pretende. Isso traz luz, isso traz transparência ao que se pensa, né? E, inclusive, ajuda o presidente da República na escolha, porque ele pode observar como é que é o comportamento e quais que são as ideias daquele pretendente posto a público. Porque no STF não tem jeito, não adianta a pessoa falar, esse cara é legal nos bastidores. Não, ele precisa expor posições públicas lá, vai sofrer constrangimento social. A gente está vendo aí agora, né? Tem certas situações em que o ministro tem que ter vamos dizer, a postura, o estofo, de decidir contra o público e contra a opinião pública. Isso implica ele ter que ficar comendo de iFood, não ir no restaurante, entendeu? Ou seja, tem que ser gente disposta a isso. Mas para ser disposto a isso, o primeiro momento, ele antes, quando é candidato, tem que ter a coragem de expor seu ponto de vista, mesmo que for para desagradar, qual o problema? Então, todo esse processo ele é muito negativo, ele cria um circuito afetivo em Brasília, naquela corte que se comporta de uma forma muito aristocrática, gozar de ver, para quem não conhece, eu não conhecia, né? Cria um circuito afetivo que seleciona conservadores. É impressionante, porque o jeito de você ir se adaptando nesse discurso, não, é um cargo que ninguém pede, o jeito que você tem de ir para o campo conservador, você vai virando... Aqui, claramente, Guimarães da Seixas, Guimarães da Seixas recusou. Tem quem recuse. Claro, não tem problema nenhum recusar, não é um demérito para o cara como cidadão recusar, né? Não é dever ser ministro do Supremo, né? Então, eu acho que o maior problema que eu vejo é a forma como é feita essa escolha, o processo. Nós não conseguimos inovar nesse processo, nós adotamos ainda o mesmo processo para indicação de ministro Supremo que havia mais de 100 anos atrás. Nós não conseguimos inovar. Não adianta querer obter um resultado inovador. Quando você... É que nem terapia, coisa do jeito de neurose, né? Ele quer obter resultado diferente adotando o mesmo comportamento. Então, eu tenho essa preocupação, sim. E estou falando aqui publicamente porque eu não tenho motivo para não falar, né? E você tem... Eu queria até, assim... Vamos Fica falar... uma futricaiada, uma matéria de jornal dizendo uma coisa, ou dizendo outra, as assessorias de imprensa mobilizadas. Não, se construiu já um quadro dado, está se construindo pela mídia tradicional, eu não sei se faz sentido, né, de que a disputa atual agora seria entre dois nomes, entre o Zanin de um lado
e o assistente do Lewandowski. Olha, são duas pessoas muito boas, assim, não tenho o que falar. Manuel Carlos de Almeida Neto, que eu, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar antes de estar na disputa. Sim, o Manuel, até eu falei com ele, eu falei com ele recentemente que ele tinha essa questão de questões públicas, embora devo dizer que, batendo o papo com ele, eu fiz essa crítica diretamente a ele, eu acho que é como tem que ser feito. Mas, batendo o papo com ele, ele me mandou alguns textos onde ele, pelo menos, é claro que ele fez publicações, vamos dizer, alinhadas com uma visão democrático-constitucional. Fez críticas intensas ao que houve com o reitor Cancellier, etc. Ele me mandou. Eu fiz essa crítica que você está falando essa semana. Né? E aí eu fui falar com ele e ele me mandou esses textos, e eu tenho que reconhecer que, se ele não é publicamente conhecido, ele tem opiniões publicadas, pelo menos. Né? Então, e o Zanin é um cara que fez uma defesa histórica, pô. Né? O caso, para mim, é o caso mais importante da história republicana brasileira. Né? Mesmo as investigações contra Juscelino e Getúlio, o caso de Olga Bernário, nenhum caso desse chega a ter importância histórica do que houve esse caso de Lula. E o Zanin teve um comportamento não só impecável, mas brilhante como advogado. Né? Então, não dá para tirar a legitimidade subjetiva desses dois, mas o problema é o processo, não é eles. O processo é ruim. Nós temos que entender isso. Nós precisamos melhorar o processo de escolha de candidatos. Ele precisa ser um processo mais republicano, mais aberto, com mais luz. Né? Nós estamos adotando ainda o mesmo mecanismo de nomeações de autoridades que havia no tempo do Império. Isso não tem sentido, gente. É o dedaço do PRI, né? Veja, é óbvio que o Lula tem que ter poder para indicar quem ele quiser. Ele já vai fazer uma boa escolha, provavelmente. É porque a felicidade é que nós temos um líder como ele na presidência da República. Só que a gente não avançando o processo, não melhorando o processo, no dia que tiver um presidente que não tenha tanta lucidez, nós vamos ter problema. Né? Nós vamos ter problema. Então, eu acho que a grande chance da gente era melhorar a qualidade desse processo, era ser mais público. E principalmente pelo seguinte, não se trata de reduzir o poder do presidente, mas de manifestar esse poder como soberania popular, que é o que deve ser. Os atos políticos praticados pelo presidente da República, quando ele sanciona um projeto de lei, quando ele escolhe um ministro, quando ele escolhe um ocupante de cargo público, quando ele decreta anistia, quando ele indulto, etc. e tal, são atos políticos que ele manifesta não como pessoa subjetiva, pessoa física, ele manifesta como quem exerce a soberania popular, quem foi eleito para isso. Né? Então, as razões do porquê que ele indulta uma pessoa têm que ser conhecidas de público, tanto que existe quando você decreta o indulto, você tem lá as razões do porquê que você elenca as razões do porquê que você indultou. Né? Um ministro também, não digo dar uma satisfação do porquê que nomeou esse e não nomeou aquele, mas tem que ser feito à luz de um processo público em debate. Né? Eu acho que seria o ideal, porque nós estamos falando de um processo republicano, né? Que não é um processo aristocrático. Né? Agora que já passou um tempo da nomeação dos ministros do Bolsonaro, qual que é a sua avaliação do Cássio Nunes e do André Mendonça? Olha, até agora eles têm operado em algumas questões corretamente. Você tem algumas decisões deles importantes que foram dados, e votos, né, que foram dados na defesa de direitos. Então, coloco uma esperança na gente de que, conforme o Bolsonaro vai indo para o lugar onde ele deve estar, né, um lugar mais opaco na história, digamos assim, eles passem com mais independência a tomar decisões em favor dos direitos, das garantias, etc. É a esperança que eu tenho. Mas até hoje dá para se observar uma certa postura de concessões feitas ao Bolsonaro e à sua linhagem política por parte desses ministros. Isso é ruim. Né? A base de ação de um ministro não deve ser político-partidária, a quem ele presta contas, vamos dizer. Ele presta contas à Constituição e aos valores que estão postos na Constituição, e, em última ideia, ao público. Não o público como maioria ocasional, público como uma construção histórica, uma tradição de direitos que existe no mundo democrático há 700 anos, é mais antiga que o Brasil. Né? Então, esta história de proteção, de defesa, de construção dos direitos
e de suas garantias, é essa história que o ministro deve satisfação, né? Então, e obviamente ele vai ser criticado quando se equivocar, né? Porque a crítica faz parte da democracia, é saudável, né? A crítica não vai ser pessoal, vai ser a sua decisão. Quando o ministro se partidariza, é muito ruim, é muito negativo para o funcionamento do Supremo, né? Mas no caso desses dois, eu tenho a esperança que, reduzindo a influência de Bolsonaro no ambiente político brasileiro, que eu espero que ocorra, eles vão se tornando mais independentes, são duas pessoas que aparentam ser dois garantistas, então isso é muito positivo. Eu queria só perguntar do caso, não sei se o Pedro já acompanhou, da deputada federal de Santa Catarina, Juliana Zanata, que postou uma foto segurando uma metralhadora com uma mão com 4 dedos, né, com 3 tiros, incitando aí uma violência com o presidente da República. Queria saber se isso é uma apologia ao crime, o que deve acontecer com uma deputada que faz isso, porque é chocante, né, não acontecer nada com uma incitação à violência desse tipo. Realmente, o que a gente tem que ter em mente é que a democracia, na relação que ela tem com o direito à livre expressão no ambiente da política, é diferente do ambiente dos direitos de minoria, né? Mas no ambiente da política, o direito à livre expressão é amplo, né? Ou seja, a democracia deve conviver com opiniões extremistas, porque senão ela vira uma ditadura de centro, e não é isso que se quer, né? Agora, essa opinião extremista, ela não é ilimitada. Ela pode ir até o ponto que ela pregue violência, ou estimule a prática de violência concretamente. A situação dessa deputada, para mim, é grave, porque ela, até no modelo que nós apresentamos de lei de defesa da democracia, que é mais moderado do que essa lei que está posta hoje aqui no Brasil, moderado em que sentido que eu falo? Que a gente explicitava mais o que é o ato de violência. No projeto que eu ajudei a elaborar, havia a previsão de que tinha que haver o uso ou ameaça de uso de arma de fogo, né? Pois ela usa arma de fogo, no sentido que ela está portando uma arma de fogo, ou que aparenta ser uma arma de fogo, e está claramente posta uma estimulação a que se pratique não o homicídio de Lula, mas o homicídio do presidente da República legitimamente eleito. Ou seja, o que ela fez não é um crime contra a pessoa de Lula apenas, ou aparentemente não é um crime apenas contra a pessoa de Lula. Precisa investigar para verificar isso. Mas aparentemente é um crime contra a democracia, né? Então, acho que isso precisa ser investigado no plano do crime comum, e acho que o parlamento deveria abrir um processo interno para verificar se não houve aí uma conduta incompatível com o exercício da função parlamentar, uma conduta contra como é o nome, Renato? Contra o decoro parlamentar, né? Acho que pode estar aí caracterizado um ataque à democracia que certamente deve ser considerado um atentado contra o decoro. Então, isso seria a melhor alternativa, o próprio legislativo agir se depurando, vamos dizer, desse tipo de conduta violenta. Nesse caso do Nicolas Ferreira, você vê da mesma forma ou você acha que é diferente? De ele ter se travestido? Então aí é diferente, no plano jurídico é um fato diferente que muda o alcance normativo e a forma de ver. O direito, a norma, para quem adota uma teoria avaliativa como a minha, norma é o programa normativo, que é o texto, aplicado ao fato, que é o domínio normativo. Ou seja, norma não se dá apenas no texto, mas no momento da aplicação, porque o fato muda o sentido do texto, é óbvio, né? É evidente. Se eu falo para você, tem uma poltrona, uma cadeira, na minha casa que eu gosto muito, você, Renato, vai imaginar uma poltrona, a Adri pode imaginar um banquinho, uma cadeira de mesa de jantar, né? Por quê? Porque eu estou falando, o fato que eu estou apontando é um fato abstrato que não tem elementos geográficos e históricos o suficiente para precisar a linguagem, né? Agora, se eu falo para você, essa cadeira aqui eu acho legal,
nós estamos na mesma sala, não tem dúvida quanto a qual cadeira eu estou me referindo. Por quê? Porque o fato trazido a esse processo de comunicação tem elementos históricos e geográficos muito precisos. É a minha casa naquele momento que nós estamos falando, né? Isso ocorre com aplicação normativa também, né? Quando você fala de direito à livre expressão na política, é o que eu falei, ele é amplo, ele só não permite violência, só não permite a violência. Agora, quando você fala em direito à livre expressão contrário ou crítico às minorias, aí ele é muito restrito. Ele é muito restrito. Por quê? Porque a democracia deseja a expressão das minorias, que elas possam se exprimir, né? E deseja a convivência com elas e que elas tenham seus direitos garantidos. Isso é uma determinação da democracia. Um direito, nós temos que entender isso, para o direito à livre expressão ser direito, ele tem que ser universal, porque senão é privilégio. Está aí na Revolução Francesa isso, né? A Revolução Francesa, enquanto a Revolução Inglesa e Americana, no plano do liberalismo, foram revoluções que procuravam a limitação do poder de Estado, a Revolução Francesa procurava, fundamentalmente, acabar com os privilégios, porque era uma luta anti-aristocracia, né? E, portanto, aí, a Revolução Francesa trouxe uma imensa contribuição à concepção liberal de direito, que é de direito ser universal, ou seja, para todos. Se é para todos, o exercício da prerrogativa concreta desse direito por cada um tem que ser ajustado ao do outro, ou seja, ele é limitado pelo direito do outro. É aquela velha história, meu direito vai até onde começa o seu. O direito à livre expressão não é só um direito à livre expressão de pensamento. Direito à livre expressão é um direito à livre expressão de afetos. O ser humano é uma espécie que tem absoluta necessidade não apenas de sentir livremente, mas de expressar livremente os seus afetos. Nós casamos, fazemos uma cerimônia para expressar ao público o desejo de conviver uma vida inteira, se possível, com aquela mulher ou com aquele cara ou com aquela pessoa do mesmo sexo. Usamos sinal desse tipo de compromisso, expressamos através da aliança esse tipo de afeto. Nós andamos de mãos dadas nas praças e ruas, exprimindo a todos que ali há um vínculo afetivo, nos beijamos nos bancos públicos, né? Ou seja, ser humano, certas culturas, o Roland Barthes, naquele fragmento de Discurso Amoroso, ele observa que certas culturas expressam na roupa o que elas estão sentindo. O sujeito que está apaixonado sai vestido de uma determinada forma. O ser humano carece expressar afetos. Se precisa expressar afetos, o direito do sujeito que participa de uma minoria é o mesmo direito de expressar afetos do que da maioria hétero. Se no ambiente um casal hétero pode andar de mãos dadas, um casal de transexuais também pode andar de mãos dadas. E, portanto, agora, qual que é o problema que tem nisso? É que a liberdade de exprimir pensamento, como fez o deputado na Câmara, não pode ser utilizada ao ponto de reprimir a expressão afetiva dessas minorias. E o que ele fez foi isso. Ele ridicularizou, usando aquela peruca, ele ridicularizou aquela minoria. Com isso, ele inibe que pessoas transexuais manifestem de forma plena a sua afetividade. E eles têm direito a isso. Ninguém pergunta para o transexual se ele é transexual na hora de pagar o imposto, na hora de pagar o tributo. Na hora de cumprir seus deveres de cidadania, ninguém pergunta. Ele tem que cumprir, pois ele tem direito a exercer seus direitos. Isso implica não sofrer constrangimentos. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente faz esse tipo de crítica exacerbada, humilhante, ridículo, inclusive, mas humilhante, implica violência. É um discurso performático, ele performa violência. O que aquele deputado fez foi praticar violência contra uma minoria de cidadãos brasileiros. Praticou uma violência, e isso é fora do direito à livre expressão dele. Para mim, caracteriza imediatamente falta de decoro. Ele deveria ter um mandato cassado e deveria, logo após, ser processado civil e criminalmente pelo que fez. Essa gente precisa ser posta no lugar deles. Eles exigem e desejam não o direito à livre expressão. Eles querem ter um privilégio à livre expressão. Qual que é a diferença?
Direito à liberdade é o direito de eu ser dono do meu corpo e o dever de não ser dono do corpo do outro. O privilégio é o privilégio de eu ser dono do meu corpo e ser dono do corpo dos outros. Esse sujeito, ao fazer esse discurso, ele está invadindo a esfera de direitos do outro. Ele está querendo um privilégio. Ele quer o direito de pensar e o outro não pode ter o direito de exprimir o pensamento dele e o outro não pode ter o direito à livre expressão da sua afetividade. É isso que é a realidade. O exercício disso que ele chama direito de liberdade de expressão é, na realidade, o exercício de um privilégio de liberdade de expressão que ele deseja. Ele deseja ser o que os antimodernos chamavam como a elite natural. Ele deseja ser tratado como um aristocrata e não como um cidadão. O que ele cometeu foi violento contra uma minoria, né, com absoluta violência, e que precisa ser respondida pela democracia da forma adequada com que o direito prevê. Aí, olha, já imagina um voto desse no Supremo Tribunal Federal. Quem está falando aí? Pedro, muito obrigado aí pela tua sempre uma aula aqui para gente. Imagina. Obrigado, gente. Obrigado. Está emocionada. Tem gente emocionada no chat. Muito obrigado, Pedro. Tudo de bom. Muito obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Beijo, até a próxima. Tchau. Beijo.